Zecharia Sitchin, o 12º Planeta. Tradução de Ana Paula Cunha, editora Best-Seller, 1976. Agradecimentos. O autor deseja expressar sua gratidão aos muitos estudiosos que, ao longo de mais de um século, desenterraram, decifraram, traduziram e explicaram as relíquias textuais e artísticas do Antigo Oriente Médio e as muitas instituições e suas equipes por cuja excelência e cortesia ficaram à disposição do autor os textos e provas pictóricas sobre as quais se baseou este livro. O autor deseja agradecer especialmente à Biblioteca Pública de Nova York e ao seu Departamento Oriental, à Biblioteca de Pesquisa, Sala de Leitura e Sala Oriental de Estudantes, do Museu Britânico, Londres, à Biblioteca de Pesquisa do Seminário Teológico Judeu, Nova York, e pela assistência iconográfica aos curadores do Museu Britânico e ao conservador das antiguidades assírias e egípcias, ao diretor do Museu Pré-Asiático. Museus Estatais, Berlim Oriental, ao Museu da Universidade de Filadélfia, à Reunião dos Museus Nacionais, França, Museu do Louvre, ao Curador e Museu de Antiguidades de Alepo, à Administração do Espaço Aeronáutica Nacional dos Estados Unidos, NASA. Sumário. Nota do autor. 9 Prólogo, Gênesis 11. 1. O infindável começo. 15. 2. A súbita civilização. 25. 3. Deuses do céu e da terra. 60. 4. A Suméria terra de deuses. 91. 5. Os Nefilim povo dos foguetes faiscantes. 125. 6. O 12º planeta. 164. 7. A epopeia da criação. 191. 8. A realeza do céu. 220. 9. Aterrissagem no planeta Terra. 239. 10. Cidades dos deuses. 261. 11. Motim dos Anunnaki. 286. 12. A criação do homem. 308. 13. O fim de toda a carne. 331. 14. Quando os deuses fugiram da terra. 353. 15. A realeza na terra. 375 fontes. 385. Nota do autor. A fonte fundamental dos versos bíblicos citados neste livro é o Antigo Testamento em seu original em hebraico. Dever-se-á ter sempre presente no espírito que todas as traduções consultadas, das quais as principais se encontram listadas no fim do livro, são apenas isso, traduções ou interpretações. Na análise final, o que conta é o que nos diz o original hebraico. Na versão final citada em O 12º Planeta, comparei as traduções disponíveis umas com as outras, primeiro, depois, com a fonte hebraica, e, finalmente, com os textos sumérios e acádios para trazer à luz aquela que penso ser a mais precisa tradução. A tradução de textos sumérios, assírios, babilônicos e hititas tem dado que fazer a uma legião de eruditos desde há mais de um século. A decifração da escrita e da língua foi seguida de transcrições, transliterações e, finalmente, traduções. Em muitas circunstâncias, foi possível escolher entre diferentes traduções ou interpretações apenas pela verificação de transcrições ou transliterações muito anteriores. Noutras circunstâncias, uma aproximação mais tardia de um estudioso contemporâneo pôde lançar nova luz sobre uma tradução mais antiga. A lista de fontes dos textos do Oriente Médio dada no fim deste livro abrange, assim, desde as mais antigas às mais recentes fontes e é seguida pelas publicações acadêmicas nas quais se encontraram valiosas contribuições para a compreensão dos textos. Zecharia Sitchin. Prólogo. Gênesis. O Antigo Testamento habita minha vida desde a infância. Quando foi plantada a semente deste livro, há quase 50 anos, eu não tinha nenhum conhecimento dos fervilhantes debates evolução versus Bíblia dessa altura. Mas, como qualquer jovem rapaz de escola, estudando o livro do Gênesis, em seu original hebraico, eu criei uma versão para mim próprio. Um dia, estávamos lendo o capítulo 6, onde se diz que, quando Deus decidiu destruir a humanidade com o grande dilúvio, os filhos das deidades que casaram com filhas de homens estavam sobre a terra. O original hebraico chama-lhes Nefilim. O professor explicou que Nefilim significava gigantes e eu discordei. Literalmente não significaria aqueles que foram lançados, que desceram à terra.
Fui repreendido e disseram-me que aceitasse a interpretação tradicional. Nos anos que se seguiram, à medida que aprendi a língua, a história e a arqueologia do Antigo Oriente Médio, os Nefilim tornaram-se uma obsessão. Os achados arqueológicos e a decifração de textos sumérios, babilônicos, assírios, hititas, cananitas e outros textos antigos e contos épicos foram progressivamente confirmando a precisão das referências bíblicas a reinos, cidades, governantes, praças, templos, rotas de comércio, artefatos, ferramentas e vestuário da antiguidade. Não será agora, portanto, o tempo de aceitar a palavra desses mesmos antigos registros que encaram os Nefilim como visitantes da terra vindos dos céus. O Antigo Testamento afirma repetidamente: o trono de Javé é no céu, do céu o Senhor vigia a terra. O Novo Testamento falava: nosso Pai que está nos céus. Mas a credibilidade da Bíblia foi enfraquecida pelo advento e aceitação geral da teoria da evolução. Se o homem evoluiu, então, certamente, ele não pode ter sido criado de uma só vez por uma deidade que, premeditando, sugeriu: façamos Adão à nossa imagem e semelhança. Todos os povos antigos acreditaram em deuses que desceram à terra vindos dos céus e que podiam a um desejo flutuar em direção aos céus. Mas nunca se reconheceu credibilidade a estes contos que os eruditos desde os primórdios classificaram como mitos. Os escritos do Antigo Oriente Médio, que incluem uma profusão de textos astronômicos, falam claramente de um planeta de onde esses astronautas ou deuses vieram. No entanto, quando os acadêmicos, há 150 anos decifraram e traduziram as antigas listas de corpos celestiais, os nossos astrônomos não sabiam ainda da existência de Plutão, que apenas foi localizado em 1930. Como se poderia, então, esperar que eles aceitassem a existência de ainda mais um planeta, membro de nosso sistema solar, mas agora que também nós, como os antigos, sabemos da existência de planetas para além de Saturno, agora, por que não aceitar a evidência antiga da existência do 12º planeta, enquanto nós próprios nos aventuramos no espaço? Um olhar novo e aceitação das antigas escrituras é mais do que oportuno. Agora que os astronautas aterraram na Lua e missões não tripuladas exploram outros planetas, deixou de ser possível não acreditar que uma civilização de outro planeta mais avançado que o nosso fosse capaz de fazer aterrissar seus astronautas no planeta Terra, algures no passado. De fato, certo número de escritores populares especularam que os artefatos antigos, tais como as pirâmides e as gigantescas esculturas de pedra, devem ter sido idealizados por avançados visitantes de outro planeta. Com certeza, o homem primitivo não possuiu, por ele próprio, a tecnologia requerida. Outro exemplo: como foi possível que a civilização suméria florescesse tão rapidamente há quase 6.000 anos sem um precursor? Mas dado que esses escritores populares falham, normalmente, quando se trata de mostrar quando, como e, sobretudo, de onde vieram esses antigos astronautas, suas intrigantes questões permanecem especulações sem resposta. Foram precisos 30 anos de pesquisa, de retorno às antigas fontes, de literal aceitação delas, para recriar em meu próprio espírito um cenário contínuo e plausível dos acontecimentos pré-históricos. Assim sendo, o 12º planeta procura fornecer narrativamente ao leitor as respostas às questões específicas: quando, como, por que e de onde. A evidência, as provas que incluo consistem basicamente de textos e até quadros antigos. Em O 12º Planeta, eu procurei decifrar uma sofisticada cosmogonia que explica, talvez tão bem como as modernas teorias científicas, como se pode ter formado o sistema solar, como um planeta invasor foi apanhado na órbita solar e como a Terra e outras partes do sistema solar foram trazidas à luz do dia. As provas que ofereço incluem mapas celestiais que falam de voos espaciais para a Terra vindos desse planeta, o 12º. Depois, sequencialmente, segue-se o dramático estabelecimento das primeiras colônias na Terra pelos Nefilim. Aos seus dirigentes foram dados nomes, suas relações, amores, ciúmes, conquistas e lutas descritas e a natureza de sua
imortalidade, explicada. Sobretudo, o 12º planeta tem como objetivo traçar os acontecimentos importantes que levaram à criação do homem e os métodos avançados pelos quais isto foi conseguido. É depois sugerida a relação confusa entre o homem e seus senhores e surge uma nova luz sobre o significado dos acontecimentos no Jardim do Paraíso, da Torre de Babel e do Grande Dilúvio. Finalmente, o homem, biológica e materialmente dotado pelos seus criadores, acaba por expulsar seus deuses da Terra. Este livro sugere que não estamos sós em nosso sistema solar. Ainda assim, ele pode intensificar, mais do que diminuir, a fé numa onipotência universal. Porque, se os Nefilim criaram o homem na Terra, podiam estar apenas cumprindo parte de um plano superior mais amplo. Nova York, fevereiro de 1977. Zecharia Sitchin.